Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de arte. Essa aula eu gosto muito porque eu sempre posso contar uma história relacionada a um grande ícone do nosso cinema nacional, que serve tanto para o quarto como para o quinto ano, porque as duas turmas estão estudando cinema, né? E eu falei tanto para uma como para outra sobre ele, o Mazzaropi. Então eu quero contar um pouquinho sobre, né, quem foi Mazzaropi, né? Dentro desse mundo maravilhoso chamado cinema, no qual é um bebezinho ainda, né? Pouquinho mais de 120 anos tem o cinema, é a sétima arte mais bela, né? Uma das mais belas. Então, se a gente comparar com todos os tipos de arte, a pintura, a dança, a escultura, a música, o teatro, ela ainda é um bebê. E hoje nós vamos falar sobre o Mazzaropi. E o professor Corujão está aqui comigo. Ele é lá da Escola da Inteligência, mas hoje ele veio assistir a aula de arte comigo. Pessoal, então vamos lá. Quem já ouviu falar do Mazzaropi? Eu acredito que uma grande maioria. Pelo menos na sala de aula a gente falou muito sobre isso e eu fiquei muito contente, tá? O Mazzaropi, gente, ele era ator, produtor, diretor, né? Enfim, a sua nacionalidade era brasileira, né? E ele nasceu lá no dia 9 de abril de 1912, lá no comecinho do século 20, em São Paulo, tá bom? Ele morreu também em São Paulo, lá na cidade de Taubaté, no dia 13 de junho de 1981. Ele tinha apenas 69 anos. Ele era de descendência italiana e descendência portuguesa. Ele era filho de um casal de classe média, tá? A dona Clara e o senhor Bernardo, que era um gigante dono de uma mercearia e próspero, porque ganhou muito dinheiro. Então o Mazzaropi, gente, ele não teve problemas financeiros, né, durante a sua adolescência. O que ele tinha era um negocinho chamado preguiça. Isso ele tinha. Mal conseguiu terminar o ensino fundamental 2, só para vocês terem ideia. Na época a gente chamava de ginásio. O avô do Mazzaropi, gente, era um imigrante italiano, né, e foi trabalhar numas terras lá no Paraná. Então o Mazzaropi, além de herdar o nome do avô, ele tinha um gosto pelo campo incrível. Aí, quando ele completou 16 anos de idade, ele, pimba, fugiu para ser assistente de um faquir Ferri. Tá? Ele fez milhões de coisas, pessoal. Ele montou um circo-teatro chamado mas era Circo Teatro Mazzaropi e Companhia Emergência de 1940. Então ele já estava ligado nesse mundo artístico, né? Aí lá em 1948, o que ele fez? Continuou na vida artística, mas ele acabou indo lá para a Rádio Tupi, era o nome da rádio, onde a estreia de um programa chamado Rancho Alegre. Aí, quando a televisão surgiu, lá em 1950, ele pega esse programa do rádio e leva o programa para a televisão. Conclusão, estourou o sucesso. Foi sensacional, gente. Aí tinha um diretor chamado Abílio Pereira de Almeida, que era o diretor de uma produtora chamada Vera Cruz. E ela procurava um tipo diferente. Ele queria o quê? Um personagem para estrear uma comédia. Pra quê? Quando ele conheceu o Mazzaropi na televisão, ele falou assim, peraí, eu não tenho dúvida. Contrata o Mazzaropi para atuar num programa chamado Sai da Frente, que era cômico, né? Aí ele acabou participando, gente, de 8 filmes como um ator contratado. Aí, a partir daí, o que aconteceu? Ele começou a produzir, dirigir filmes,
sendo que a sua primeira produção chamava Chofer de Praça, em que ele emprega todo o dinheiro que ele tinha para poder alugar os aparelhos lá daquela produtora Vera Cruz para poder fazer as filmagens lá em São Paulo. Como ele não tinha dinheiro para fazer as cópias do filme, né? O filme estava pronto, mas e para fazer as cópias desse filme? E aí, doutor Corujão? Doutor não, gente, professor. E para fazer as cópias desse filme, o que ele faz? Ele pega o carro dele, sai pelo interior, vai embora, fazendo show. Era show pra cá, era show pra lá, show pra cá, show pra lá. E aí ele começou a arrecadar dinheiro. E a quantia necessária para fazer as cópias. Conclusão, mais uma vez foi um sucesso. A estreia, enfim, tudo que ele planejava. Os amigos dele chamavam ele de Maza, era um apelido assim bem carinhoso, né? E a maioria dos seus filmes, gente, o plano de fundo, né? O cenário que a gente chama, era sempre paisagens, fazenda, coisas do tipo. E aí, com tudo isso, o que ele acabou fazendo? Comprando a sua fazenda e batizou o nome de Fazenda da Santa, onde montou o seu estúdio. E ali, ó, atravessou anos e anos produzindo os melhores filmes como Tristeza do Jeca e Meu Japão Brasileiro. Olha que legal, né? É muito bacana, as histórias era bem legal. E sabe o que ele costumava fazer? Ele guardava sempre os bilhetes, assim, como que eu vou dizer? Todos os bilhetes de cinema ele guardava num quadro sobre uma lareira na sala dele. Ele tinha também, gente, como inspiração, Monteiro Lobato. Sabe o personagem do Jeca? O caipira que fala arrastado, tímido, mas cheio de malícia, malandro e tal, que acabou arrastando multidões para o cinema. E foi lançando filmes atrás de filmes, gente. E nisso foi passando por várias redes de televisão, né? Acabou sendo até um programa de sucesso na época apresentado pela Bibi Ferreira, que era chamado de Brasil 63. Gente, ele ficou milionário produzindo, sabe o quê? Além do cinema? Leite. Sendo um dos maiores fornecedores da empresa Leites Paulista. Aí ele construiu novos estúdios, construiu um hotel lá em Taubaté. Tudo isso, gente, lá no início dos anos 70. Ele era um artista, assim, nato, mas também um empresário com um tino comercial. Só que ele era muito desconfiado, solitário, nunca se casou, mas teve um filho adotivo, né? O Péricles, que sempre ajudava ele na produção dos filmes. Ele acabou falecendo no dia 13 de junho de 1981. Enfim, gente, ele construiu um império maravilhoso, mas foi destruído pelos herdeiros após a sua morte. Não souberam, sabe, lidar com os bens que ele deixou, com tudo aquilo que ele criou, né? O Hotel Fazenda, onde hoje tem o seu estúdio, ele continua existindo. Agora o nome da fazenda é Hotel Fazenda Mazzaropi. E quem mantém isso é o Museu do Mazzaropi. E tem um acervo de mais de 6.000 peças, gente. E a sua memória está lá no museu. O hotel é como se fosse uma casa de cultura, tá? Para vocês entenderem melhor. Então isso, gente, é um pouquinho da história do Mazzaropi para vocês entenderem. E a nossa prova as nossas atividades dentro do cinema, é bem legal a gente trabalhar essas histórias, que eu acho que vocês vão gostar bastante daqui por diante, tá bom? Leiam a apostila, leiam um capítulo do cinema, tá? Tanto o quarto como o quinto ano é a mesma direção, são páginas diferentes por conta da apostila, tá? O quarto ano, pessoal, é página 114, ok? E o quinto ano, deixa eu pegar aqui o quinto ano, é a página 104, tá? Como a história eu queria passar para as duas séries, né? Acabamos fazendo junto. Então fica aqui a história do Mazzaropi para vocês
Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.